O combate ao racismo estrutural na sociedade brasileira é um processo histórico de várias frentes. Para além da educação, que outras políticas você encara como essenciais para a construção de cenários de maior equidade racial no país? Políticas que garantam a vida com dignidade. Que políticas que são essas? Políticas de saúde, políticas de enfrentamento à violência, política de preservação do direito das comunidades quilombolas à terra, à posse coletiva da terra, a processos de desenvolvimento sustentáveis de acordo com a sua lógica, políticas de segurança que estejam focadas nas pessoas e não nos seus patrimônios, né? Então, por quê? Porque quando uma política de segurança está focada na defesa, na proteção do patrimônio, ela deixa de lado as pessoas e reitera que algumas vidas e algumas vidas têm mais valor, outras não importam, né? Então, com a vida vem tudo o que aquela pessoa tem direito a ter. Então, discutir políticas que enfrentem a violência letal contra a juventude negra, que desmilitarize as estruturas do Estado, em especial a polícia militar, né, as estruturas militarizadas, políticas de enfrentamento ao racismo religioso e de proteção da liberdade religiosa e do Estado laico, essas são políticas essenciais para viver com dignidade. Não é possível que nós tenhamos que falar de 74,6% da população prisional que se autodeclara preta e parda. Não é possível que nós tenhamos que lidar com o dado de que a cada 10 adolescentes que se suicidam, 6 sejam negros, que o risco de mortes maternas seja 2,5 vezes maior entre as mulheres negras quando comparadas às mulheres brancas, que estas mulheres negras em situação de abortamento demorem mais para buscar os serviços hospitalares porque elas têm medo da criminalização, enquanto que outras mulheres que optam pela interrupção da gravidez e têm acesso a serviços que não sejam inseguros ou não sejam tão inseguros, tenham direito a viver, enquanto que essas vidas não importam. Então a morte delas também não chama a atenção da maioria da população. Então esse bloco de políticas é essencial. As mulheres, ainda pensando em saúde reprodutiva, as mulheres, é inadmissível que mulheres morram ao quererem dar à luz, né? Porque a morte materna, na maioria das vezes, é isso. Então, os casos de violência obstétrica e toda a discussão recente de não caracterização da violência obstétrica como uma prática que existem nas instituições de saúde, ou com não caracterização como uma prática de violência de gênero. Então, que tem um viés racial que é muito forte. Então, políticas que nos deem o direito a viver com dignidade. Nós já falamos de políticas de educação e falamos de todo o ciclo da educação básica até o ensino superior e pós-graduação. Também é importante pensar em políticas de desenvolvimento econômico, em ampliação do acesso ao crédito. Nós sabemos que o empreendedorismo negro é um empreendedorismo prioritariamente de sobrevivência. Então, a população negra sempre empreendeu,
seja na rua, no trabalho informal, seja no trabalho doméstico, que a maioria dos postos de trabalho doméstico é ocupada por mulheres negras, né? Entre as empregadas domésticas, 80% é de mulher negra. Entre as empregadas domésticas que não têm carteira assinada, 90% é negra. Então, e o trabalho doméstico é empreendedorismo, né? Então, que essa noção do empreendedorismo e a construção de a motivação para que essas ideias criativas, inovadoras surjam, né, da comunidade negra, mas que para além dessas ideias, porque elas são muitas, mas que essas ideias possam ser convertidas em produtos e que uma vez convertidas em produtos sejam aprimorados para terem capacidade de vazão, né? Então é isso, tem potenciais criativos, tem mentes criativas, inovadoras, no campo da ciência, da tecnologia, no campo da economia, da informação, da comunicação, da saúde, mas isso precisa ser reconhecido como tanto. E também é preciso discutir, ampliar o acesso ao crédito, né? Porque você pode ter uma ideia, você pode ter um produto, mas se você não tem como investir, o primeiro investimento precisa ser quase a fundo perdido, então a gente também precisa discutir políticas de acesso ao crédito e fortalecimento desse empreendedorismo negro. E criar esse mindset, né, que é muito comum nas famílias não negras, nas famílias de classe média, de que o seu potencial criativo ele precisa ser o tempo inteiro estimulado. Então, também é fazer desse estímulo ao desenvolvimento do potencial criativo algo muito comum para a população negra, né? A economia do carnaval, por exemplo. A economia do carnaval é uma economia riquíssima, mas ela, em especial nos últimos anos, ela tem se profissionalizado, entre aspas, e essa profissionalização é uma destituição da capacidade de pessoas negras estarem empreendendo, né? Então é uma atribuição como se estas pessoas que sempre fizeram do carnaval o seu espaço de produção e de empreendimento não fossem capazes de seguir nele quando isso vira um comércio, quando vira um espaço onde circula muito dinheiro, né? Então essa economia criativa, ela é uma área muito fortuita e que tem uma presença negra muito grande, mas que ela como em outros espaços da sociedade, muito desvalorizada. Então aí também está uma questão. E ainda políticas de comunicação e memória, né? A gente reitera que não tem como fazer transformação sem conhecer quem veio antes, o que fez, quais foram os legados deixados para que você se reoriente no presente e deixe passos a serem percorridos pelos que vêm depois, né? E a valorização da cultura oral e daquilo que já foi construído, resgatar. Eu estou falando aqui como Fundo Baobá, Fundo de Promoção da Equidade Racial, uma instituição que capta e faz investimentos em iniciativas da população negra brasileira. Essa história é uma história da filantropia negra, que começa com as irmandades, que captavam entre si para financiar funerais, para financiar cartas de alforria, para financiar casamentos, para financiar batizados. Então era um dinheiro que circulava para ampliar possibilidades de vida com dignidade ou de morte com dignidade. E essa lógica filântropa, né,
é também preciso retomar, e isso pode ser feito com melhores políticas de comunicação e memória, olhando para as expectativas e para as capacidades já instaladas na população negra também. Então, acho que esses 4 eixos são muito importantes. Políticas que promovam a vida com dignidade, todas essas, saúde, prevenção à violência, enfrentamento ao racismo religioso, proteção dos direitos das populações quilombolas e outras, educação, desenvolvimento econômico, comunicação e memória.